Bom dia, meu nome é Eduarda e estou aqui apresentando mais um podcast, juntamente com Letícia. E para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a biografia de Mário de Andrade. Ele foi um escritor brasileiro, ele publicou a Pauliceia Desvairada, que foi o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. E além de poeta, ele também escreveu, além de escrever poemas, ele também escreveu romances, contos e folclores. Ele também foi um crítico literário, professor e pesquisador em manifestações musicais. Ele se interessava por tudo aquilo que se tinha a desrespeito do país e teve um papel importantíssimo na implantação do modernismo no Brasil. Ele se tornou uma das figuras muito importantes da geração 22. E o seu romance de Macunaíma foi sua criação máxima. Ele nasceu em São Paulo, dia 9 de outubro de 1893. Ele era filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa. E ele concluiu o ginásio e entrou na escola do comércio de Alves de Penteado. E aí, depois dele entrar nessa escola, ele se desentendeu com o professor de português e saiu do curso, largou o curso. E aí, em 1911, ele ingressou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e concluiu o curso de piano em 1917. E ainda nesse ano, em 1917, após a morte do pai dele, ele passou a dar aulas particulares de piano. E nessas aulas, ele se tornou frequentador das rodas literárias. E aí, nisso, ele conheceu Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Eles se tornaram muito amigos, mas aí, um tempo depois, eles romperam, Oswald e Mário de Andrade, eles romperam essa amizade após Oswald insistir em piadas sobre a sexualidade de Mário. Ainda em 1917, ele escreveu o seu primeiro livro, que foi Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Ele escreveu esse livro com o pseudônimo de Mário Sobral. E esse livro foi uma crítica à matança produzida na Primeira Guerra Mundial e defende a paz. Gostaria que vocês falassem também um pouco sobre a participação dele na Semana da Arte Moderna, se ele foi um dos grandes nomes. Como foi ele na Semana da Arte Moderna? Muito boa pergunta, Eduarda. Então, Mário de Andrade ele participou da Semana de Arte Moderna em 1922, que reuniu vários artistas, no Teatro Municipal de São Paulo, que foi uma celebração de 100 anos de independência do Brasil. O que eles pretendiam? Eles pretendiam divulgar uma arte nova, uma arte moderna. E eles queriam romper a tradição, ou seja, a arte que vinha sendo produzida até aquele momento. Mas foi Mário de Andrade que foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele mostrava o intuito de romper, ele mostrava realmente esse intuito com a arte do passado e criar uma arte mais comprometedora com a cultura brasileira, Ele recebeu várias influências culturais, como indígenas, africanas, europeias. Escreveu para jornais, revistas, como o Jornal do Comércio, em que escreveu artigos contra o parnasianismo, que era o estímulo de época atacado pelos modernistas, e para a revista Claxon, que era uma das revistas responsáveis pela divulgação do movimento modernista. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco o que foi ele dentro da Semana de Arte Moderna, Qual foi a importância e a influência dele. Qual foi as principais obras de Mário de Andrade e quais significado cada uma tem? Bom, todos sabemos que Mário de Andrade é um artista muito renomado e a seguir eu vou falar algumas obras famosas dele. O primeiro é Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é um livro de poesia que traz crítica à Primeira Guerra Mundial. Temos depois A Escrava, que não é Isaura, que é de 1925, que é uma obra que era mais ou menos uma introdução à poesia modernista. O próximo é Pauliceia Desvairada e o outro é o movimento modernista, que, como o nome já diz, fala sobre o modernismo. E ainda temos a principal obra dele, que foi Macunaíma, que, nossa cara, foi um livro importantíssimo para que nós possamos compreender a riqueza e a diversidade linguística e cultural do Brasil. E sobre a participação dele
nos movimentos artísticos de atualmente, o que vocês acham? O que vocês têm a dizer? Vocês acham que ele ainda contribui para esses movimentos atualmente? Mário de Andrade, por ele estar vinculado à primeira geração modernista, ele tinha umas características da época, né? Ele pretendia, como a fase modernista, ficou conhecida como a fase da destruição, porque pretendia quebrar, destruir esses padrões de arte conservadora e criar uma arte mais nova e mais livre. Ele também ficou marcado pela valorização da identidade e da cultura brasileira. Em suas obras, ficou muito marcada o nacionalismo crítico, a liberdade formal e a valorização da linguagem coloquial, como em Macunaíma, que é um dos livros mais famosos e mais importantes do movimento modernista. Então, eu queria que vocês me falassem algumas frases extraídas de Mário de Andrade. Então, como podemos perceber, Mário de Andrade viveu muito intensamente a arte literária, né? Então, eu vou falar algumas frases extraídas de um livro dele chamado Pauliceia Desvairada, acho que é assim que se fala, que ele escreveu, né? Uma das frases é: a inspiração é fuga violenta. A outra frase fala: o passado é lição para se meditar, não para reproduzir. Ou seja, já é uns conselhos aí, né? E a outra é: a língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirável ão. Ou seja, podemos perceber que ele admira muito a linguagem brasileira, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre Mário de Andrade. E vou ter que sair, vou dar uma fuguinha aqui porque eu quero aproveitar minhas férias. Valeu, tchau.